Ver o Flamengo jogar é um ato de sacrifício da torcida. É quase que um ato de masoquismo dos rubro-negros, porque é uma coisa medonha. Ou ele muda o esquema, ou ele muda a maneira que ele está tentando fazer o Flamengo jogar, ou ele cai. Não tem outra solução. A jogada do gol foi linda, mas foi só aquela jogada. Uma tabela do Vinha com o Bruno Henrique, o Vinha vai à linha de fundo, cruza na cabeça do Pedro, o Pedro dá uma cabeçada de almanaque. Flamengo 1-0. E foi só. O resto foi aquela nhaca de passe de Fabrício Bruno para Léo Pereira, de Léo Pereira para Vinha, de Vinha para Fabrício Bruno, para Léo Pereira, para Varela, para quem jogou na zaga no volante ontem, Alan, para o Alan para trás. Gente, ninguém aguenta mais isso. Elenco, técnico e torcida é só o Jesus. Porque o que a torcida do Flamengo fez também com o Dorival também, não foi legal. Pô, Não, o cara... E a própria mídia flamenguista também cansou de criticar. E o Renato perdeu alguns jogadores numa reta final, o Renato né? é um ídolo do Flamengo, gente. O torcedor do Flamengo adora o Renato pelo jogador O Renato que ele bateu foi. o Flamengo numa final de Libertadores, gente. Perdeu, mas levou o Flamengo até lá. Pô, Rogério Ceni passou por isso, os outros portugueses. A mesma coisa que está acontecendo com o Tite. É só tirar o nome do Tite e colocar o nome de outro. Exato. É a mesma coisa. Então, o trabalho do Tite eu acho que pode ser melhor, mas eu tô começando a achar que é elenco aí. Salve, salve nação, vamos trazer agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Renato Maurício Prado deu aula em sua análise sobre essa oscilação do Flamengo na temporada. Fica até o final para saber o que ele falou sobre esse nosso Mengão que tem dado dor de cabeça. Tem também o pessoal do programa Placar TV, analisando e falando um pouco sobre a expectativa do Flamengo para 2024. Será que o nosso Mengão vai ganhar algum título de expressão? Você, torcedor flamenguista, está confiante diante desse futebol apresentado? Já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Lembramos que os créditos do vídeo vai para o canal da UOL Esportes, assim como o canal Placar TV. Link na descrição como forma de créditos. Vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Bom, o que acontece é o seguinte, gente. O Tite está diante de um dilema. Ou ele muda o esquema, ou ele muda a maneira que ele está tentando fazer o Flamengo jogar, ou ele cai. Não tem outra solução. É o seguinte, a torcida não aguenta mais ver o Tite replicar Jorge Sampaoli. Eu acho inacreditável que um homem inteligente como o Tite não tenha feito o dever de casa. De olhar os jogos do Flamengo da época do Sampaoli, olhar os jogos do Flamengo da época do Vitor Pereira, basta esses dois e dizer, gente, não é por aqui que eu posso ir. Aí eu até gosto desse sistema deles, mas eu estou vendo que não funciona. Não é por aqui, eu preciso voltar a jogar de uma maneira diferente. Eu preciso voltar a ser o Tite lá do título mundial, lá de 2015, e não o Tite da seleção. Mas ele não muda. É impressionante como o Tite é realmente um cara com antolhos. E isso me preocupa muito. E isso a torcida já percebeu. Então eu acho que, da maneira como está, caminha para um desenlace muito ruim. O Flamengo não está nada. Ver o Flamengo jogar é um ato de sacrifício da torcida. É quase que um ato de masoquismo dos rubro-negros, porque é uma coisa medonha. Ontem teve uma jogada boa. A jogada do gol foi linda, mas foi só aquela jogada. Uma tabela do Vinha com o Bruno Henrique, o Vinha vai à linha de fundo, cruza na cabeça do Pedro, o Pedro dá uma cabeçada de almanaque. Flamengo 1-0. E foi só. O resto foi aquela nhaca de passe de Fabrício Bruno para Léo Pereira, de Léo Pereira para Vinha, de Vinha para Fabrício Bruno, para Léo Pereira, para Varela, para quem jogou na zaga no volante ontem, Alan, para o Alan para trás. Gente, ninguém aguenta mais isso. Isso o Flamengo viu com o Domenech, isso o Flamengo viu com o Paulo Souza, isso o Flamengo viu com o Sampaoli e viu com o Vitor Pereira. Não é possível que só porque ele, professor Adenor Bachmann, que é um desastre para esse elenco do Flamengo, já foi provado, o elenco já mudou e continua não sabendo jogar e não gostar de jogar em posicional, e ele insiste com o mesmo sapato, número 38, para um pé 42. Então é o seguinte, ou o Tite faz uma autoanálise, se prova um bom treinador, capaz de ter mais do que um sistema de jogo, e muda, e volta para um 4-4-2, que foi como o Flamengo ganhou todos os seus títulos desde 2019, ou então o destino dele é o cadafalso. A arquibancada já sentenciou, de maneira bem clara ontem,
e não volta atrás, a menos que o Flamengo mude o sistema e comece a fazer uma coisa que não fez desde que acabou o Campeonato Carioca, jogar futebol. Todo treinador, quando fala, parece, Flavinho, que o cara tá dissertando a tese e ele vai inventar o Big Bang. O cara vai descobrir a origem do mundo. Você fala assim, esse cara é um gênio. Do jeito que ele fala, a hora que ele pôr a mão na prática, isso aqui vai virar. E não acontece nada com 90% desses que versam sobre um futebol que é irreal, vive no mundo, na imaginação deles. O Tite tá assim. Por isso que eu tô perguntando, até que ponto que também a gente não tem vivido um momento em que tudo é uma teoria fora da caixa e se esquece do básico da simplificação da prática, que é você simplesmente jogar um futebol com um pouquinho mais de simplicidade. Não, você precisa da organização, lógico. Claro, certo? lógico. Você precisa, mas você não pode engessar jogador, times, do jeito que se engessa, especialmente no futebol brasileiro. A ponto da gente não ter ninguém aqui no Brasil que saiba driblar. E colocando... Quando aparece o Wesley, você fica, pô... Exatamente. O moleque é... O Estevão, o Luiz Guilherme, o Ender, os caras que exato. E aí acontece o quê? Exato. 2 meses depois... Vai ser vendido pra Europa, chega na Europa, é proibido de driblar, porque tem um sistema lá... Acabou o jogador. Como é que eles falam? Sistema posicional. Acabou o jogador. Ele vem pra seleção brasileira pra disputar uma Copa do Mundo, porque joga lá, chega aqui, não sabe... Vira assistente, assessor de lateral, entendeu? Eu falo isso porque esses caras, às vezes, eles enchem tanto a cabeça dos jogadores de teoria, de função. Olha, faz isso, não cobre, porque o externo lá. O cara, na hora que vai pro jogo, o cara vai pro jogo, o que ele tem que fazer. Ele não tem a noção. E eu tô falando sério, tem muito jogador que, claro, o cara tá se adaptando a essa nova mentalidade no futebol. Mas a maioria, Flávio, não entende metade do que os caras falam. Se você não for de idade, fala, amigão, é o seguinte, Dá joga, pra entender faz gol. Você acha que o jogador entende o que o Tite fala no vestiário? Fala a verdade. Do jeito que ele dá aquelas entrevistas coletivas. Eu acho difícil. Eu acho difícil que o jogador entenda o que ele quer dizer. Mas no o que ele vestiário, tá eu acho que pedindo. a linguagem dele é outra, viu? Acho não, é outra. Na entrevista tem aquela coisa pomposa, ele leva o Silvinho do lado, ele leva o Kleber, Eu acho ridículo César Sampaio, o filho. Eu acho isso É o jeito dele trabalhar, Mas assim, que coisa curiosa. A gente costuma dizer, o técnico na seleção, ele tem pouco tempo para ficar com os jogadores, né? Porque você vê, a seleção, qual foi a última vez que a seleção jogou? A seleção jogou em março, agora só vai voltar a jogar em junho, depois só volta a jogar Copa América em setembro. Ah, sim, tá. Depois eliminatórias. Claro. Então não tem o dia a dia. O dia a dia é fundamental. Na seleção, o que eu ouvi nesse período do Tite aí? A boleirada ficava encantada com o dia a dia, quando se encontravam, tal, né? Então talvez seja isso. Pouco tempo, entendeu? Pouco tempo. Se encontra lá no período de 10 dias, ok, tchau, cada vai para casa. Agora, o dia a dia, eu já ouvi isso no Palmeiras com o Abel, que os caras cobram, entendeu? O Abel de um outro jeito e tal, mas cobra. O dia a dia, ele é muito difícil. Desgastante. Ele é muito desgastante, esse é o termo, entendeu? E aí eu não sei se já houve algum desgaste. Agora, ontem eu falei que até o Berna estava aqui. Se o Tite estivesse livre no mercado e fosse outro técnico passando por isso, a gente ia começar a discutir, porque a gente dá palpite mesmo, estamos aqui para dar palpite. Quem poderia assumir o Flamengo? Tite. A gente ia falar o Tite. Cara, é uma... Mas é bom que... Quer dizer, é bom até a página 9, né? A torcedora do Flamengo não tá gostando nada disso. Não. É bom que isso aconteça pra cair o mito. Pra cair o mito. Sim. Entendeu? Então, o Tite não vai ficar desempregado. Sempre Claro vai aparecer um Atlético, um time da vida aí, Corinthians. um Internacional, Ou agora Corinthians o mundo árabe de novo. O mundo árabe. Vai aparecer 2 Copas do Mundo. Ele não vai ficar desempregado, ele vai morrer de fome e a conta bancária dele vai continuar gorda. Mas ele vai perder o status de grande treinador à medida que o tempo tá passando. Porque foi um fiasco o trabalho dele na Copa do Mundo. Né, senhor? Meio que aconteceu com o Luxemburgo. Ele foi perdendo esse status. Bem comparado. Bem comparado. Tá perdendo força. Porque o Luxemburgo é um cara que tem vivido de palavras e esquecido da prática. Exatamente. Porque o campo fala gol, porque não sei o quê, porque eu vivi, porque eu fiz aquilo, ele fez tudo. Mas o efeito tem sido... Exato, ele fez tudo, ele inventou a roda, mas tá bom, Luxemburgo, tá o time do Corinthians aqui pra você. Isso era uma porcaria de time. O Tite é o 10º na sequência do português, o Jesus, né? É o 10º. São 10 técnicos. É muita coisa. Contando com um dos interinos, 10 técnicos. Isso. Né? Cara, esse Flamengo depois do Jesus, mesmo ganhando, as nossas análises também são sempre muito parecidas.
a falta de química do técnico com o elenco. Química é aquela coisa que um discurso muito... Cruzamento, né? Que é a linguagem do Parreira, né? É o popular correr pelo cara também. A gente Agora, quem teve? Dorival. Porque assim, o Dorival teve... Eu acho que o Renato Gaúcho teve. Mas com torcida também. O único que teve foi o Jesus. Elenco, técnico e torcida, só o Jesus. Porque o que a torcida do Flamengo fez também com o Dorival também, não foi legal. Pô, o cara... E a própria mídia flamenguista também cansou de criticar. E o Renato perdeu alguns jogadores numa reta final, o Renato né? é um ídolo do Flamengo, gente. O torcedor do Flamengo adora o Renato pelo jogador que ele foi. O Renato bateu o Flamengo numa final de Libertadores, gente. Perdeu, mas levou o Flamengo até lá. Pô, Rogério Ceni passou por isso, os outros portugueses... O Paulo Souza e o Vitor Pereira, me ajuda aí. O Domenech, o Rogério Ceni. Todos esses caras... O Sampaoli. Todos esses caras vieram com uma expectativa e depois também a mesma coisa que está acontecendo com o Tite. É só tirar o nome do Tite e colocar o nome de outro. Exato. É a mesma coisa. Então, o trabalho do Tite eu acho que pode ser melhor, mas eu tô começando a achar que é elenco aí. Sada, como o mundo hoje dá inteligência... Elenco, porque não é possível, ninguém dá certo, cara. Como o mundo hoje é da inteligência não dá pra fazer, não dá pra fazer um Abel no Flamengo de 3, 4 anos? Mas aí é que tá. Aí a gente tem dito isso, até com alguma insistência, o Flamengo precisa se renovar, rejuvenescer. Não no sentido de idade, tá falando de mudar, reconstruir. Você tá falando de elenco? Quem que saiu, na verdade? O Everton Ribeiro, o Felipe Luiz se aposentou, o Diego Ribas também. Tem mais alguém? Rodrigo Caio foi embora. Rodrigo Caio. Diego já tinha saído. Já tinha saído, o Rafinha já tinha agora, saído. Vamos pensar agora. Do time campeão lá, restaram Bruno Henrique, Gabigol, que é banco, Arrascaeta e Gerson. Só. Exato. Rafinha foi embora antes, foi o primeiro a ir embora. O espanhol lá, o Pablo Mari foi embora. Mas e o Arão saiu também. Esses caras que são estrelas, que sabe, que mexem ali no vestiário, que tem voz ativa no vestiário, que quando eles falam, todo mundo escuta. O Diego Ribas, o Felipe Luiz e o Everton Ribeiro. E tem o Davi Luiz, nesse elenco ainda. Esse tem uma voz ativa grande. Eu não sei, gente. Eu, se fosse Flamengo, tentaria fazer negócio com a Arrascaeta. Juro? Eu faria, mas ele não joga. Não adianta, que adianta você ter um cara do quilate, do Arrascaeta, se você não pode contar com ele. Aqui é uma espécie de Renato Augusto. Ele fica mais o DM do que jogando à disposição do treinador. Ou o Gabriel hoje? O Gabriel também podia ser negociado, eu concordo com você. Concordo. Você tem o Pedro. Pô, arruma um reserva ali pra ele, não sei, procura alguém lá. Mas o Flamengo precisava. Eu acho que... Você pega os caras do City, por exemplo, você pega lá o Haaland, você pega o De Bruyne, você pega o Rodri, quem mais que é estrela lá? O Bernardo Silva. Eles não são midiáticos na Europa como outros times têm caras midiáticos. Isso é um fato. Eles são midiáticos. São midiáticos. Mas esses caras do Flamengo diferente. Mas o Guardiola é mais midiático do que eles. Claro. Eles respeitam o Guardiola. Eles respeitam a instituição. Eu me lembro de uma cena do Luis Soares, quando ele jogava, acho que no Atlético de Madrid, ele vai jogar uma Champions League contra o Manchester United lá em Manchester. City. Ele tá vindo pelo vestiário, aí tem o escudo do City no chão. Ele desvia pra não pisar e continua andando. Não, apareceu isso agora com os caras do Real Madrid lá. Também fizeram a mesma coisa. Exatamente. Então os caras têm noção de até onde vai a grandeza deles. A grandeza deles não é maior que a do clube. Aqui no Brasil hoje, esses caras, eu acho que eles se acham maiores do que o Flamengo. Entendeu? Eles se acham maiores do que o treinador. Eles se acham o rei do Rio. Sim. Os reis do Rio. Entendeu? Não é assim, porra. Nenhum técnico sobrevive com isso daí, não, cara. É duro. Pode ser o técnico. Eu tô indo ao encontro que você tá falando. E aí eu devolvo. Traz um Abel que tem um controle total do negócio. Eles derrubam o Abel em uma semana. O Abel não chega. Esses 4 anos aí de Abel, não quase chega. 4? Esquece. O Abel não duraria 4 anos no Flamengo do jeito que ele tá durando no a não ser que ele tenha uma líder e fala assim, ó, Abel, manda embora quem você quiser que tá aqui. Aí acontece. Aí é diferente. Que não é o caso do Flamengo. O Flamengo, a diretoria, ela é permissiva aos jogadores. Mas ela o Flamengo, é menor. Ela se comporta menor que o elenco. A diretoria não toma essa decisão, aí fica difícil. Acabou. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre essa repercussão negativa, não só da má apresentação do Flamengo nesse último jogo, mas também
das últimas partidas que o clube carioca não vem mostrando pelo menos o básico, né? Que é a força de vontade, que é a dedicação, que é o comprometimento em vestir a camisa do Flamengo. E a mídia brasileira, assim como também eu aqui em nosso canal, falamos que dessa forma que o Flamengo está jogando, de fato, é uma vergonha. É claro que o Flamengo não vai vencer todas as partidas que disputar. É questão de lógica. Tem um adversário que também quer vencer. Mas o que nós debatemos aqui diariamente é sobre essa questão da apresentação daquilo que poderia ser melhor. O Flamengo na temporada, né, tem uma campanha bastante modesta na Libertadores, para não dizer ruim, assim como também no Brasileiro. Claro que é início de campeonato, pontos corridos, todos nós sabemos que o mais importante é no segundo turno, que daí então você vai saber quem briga para não ser rebaixado, quem briga para ficar no meio da tabela e quem briga para ser campeão. Mas também temos que destacar que campeonato de pontos corridos, toda partida é importante. Você deixar de conquistar pontos no início vai fazer falta no final, pois além de ter que fazer uma campanha excelente, você tem que torcer para um tropeço dos seus adversários que com certeza estarão na frente. O Flamengo na temporada fez apenas 3 contratações, digamos assim, de alto investimento. Nicolas de la Cruz, contratado por mais de 80 milhões de reais, pago de maneira à vista. Léo Ortiz, o melhor jogador do Red Bull Bragantino e que também é jogador de seleção, recentemente Tite o convocou para vários amistosos. E por último, Matias Vinha, lateral esquerdo titular da seleção uruguaia, que joga muita bola e que com certeza, se continuar evoluindo, é questão de tempo a assumir esse lado esquerdo do Flamengo. Teve a contratação de Carlinhos, mas vamos falar apenas desse alto investimento que o Flamengo fez e que não vem surtindo efeito na temporada. É claro que você contratar os melhores jogadores não é sinônimo de vencer. O futebol é bastante imprevisível e aqui a gente tem a nítida certeza que isso pode acontecer em determinados jogos. O Flamengo, depois que contratou esses atletas, a expectativa de todo torcedor rubro-negro, assim como também daqueles que gostam de um futebol bonito, era de que o clube carioca pelo menos melhorasse daquilo que foi apresentado na temporada de 2023. Mas não é isso que vinha acontecendo. Começou a temporada bem, campeonato carioca, foi campeão e levou apenas um gol. Trabalho de Tite excelente, é claro, o único campeonato que ele disputou, conseguiu vencer e de maneira surpreendente. Até então, o Flamengo não tinha nem o que questionar. Começou o campeonato brasileiro, começou a Taça Libertadores da América e agora a Copa do Brasil. Se formos analisar o trabalho de Tite nessas 3 competições, está deixando a desejar por aquilo que ele tem em mãos, pelo elenco que ele tem para trabalhar e montar estratégias de jogo. Então, eu, assim como também muitos torcedores rubro-negros, considera que o trabalho de Tite na temporada, tirando o Campeonato Carioca, é ruim. Mas muitos podem questionar. A culpa não é dele, ele não tem culpa, beleza. Podem até argumentar e falar que, de fato, os jogadores têm uma parcela maior de contribuição por essas más apresentações na temporada. E eu até concordo. São os jogadores que fazem o espetáculo dentro de campo. Mas eu não quero acreditar que Arrascaeta, que De La Cruz, que Gerson, que Pedro, que Gabigol, que Bruno Henrique desaprenderam a jogar. O fato que nós questionamos é que Tite não está conseguindo fazer formações ou até táticas diferentes para surpreender o adversário. Eu não me conformo o Flamengo enfrentar um time de Série C e não conseguir ser superior. Isso mesmo, o Flamengo não conseguiu ultrapassar o meio de campo do Amazonas, time esse que foi criado há apenas 5 anos atrás. Pode ser um time organizado, pode ser um time capacitado e que pode ser, sim, uma equipe capaz de bater de frente com o Flamengo, até porque futebol é 11 contra 11. Mas, pelo amor de Deus, onde é que esses jogadores do Amazonas têm mais capacidade, têm mais inteligência e têm mais, vamos dizer assim,
qualidade que os jogadores do Flamengo, não é desmerecendo o Amazonas, pelo contrário, equipe boa e que fez uma boa atuação contra um dos maiores clubes aí da América do Sul nos últimos anos. Mas não tem como deixar de questionar não só a capacidade dos jogadores do Flamengo em furar o bloqueio do Amazonas, assim como também a capacidade de Tite em se reinventar no futebol que hoje ele apresenta no nosso Mengão. O Flamengo não pode se prender a uma formação de 4-3-3, formação essa que tem sido utilizada desde o início da temporada e sequer, dificilmente ele muda. Claro, teve a exceção na Libertadores da América em que ele jogou com 3 zagueiros e não deu certo, pelo contrário. Ele chamou o time do Bolívar para dentro do campo do Flamengo e perdeu o jogo. Então ele precisa treinar mais vezes variações táticas, porque o adversário está fazendo o Flamengo sofrer nas partidas. Levar contra-ataque de times considerados pequenos, na minha opinião, é algo a se rever e, de fato, analisar se vale a pena ou não. Tite tem tudo para dar certo no Flamengo. Basta ele tentar, pelo menos, mudar a forma de jogar no nosso Mengão. Jogar os 90 minutos se defendendo, esperando o contra-ataque, não vai dar certo. Esse pode ter certeza que o sistema de jogo do Flamengo não é esse. Tem muitos jogadores qualificados do meio para frente. Então, esses atletas não têm costume de marcar os 90 minutos. São atletas bastante ofensivos. Luiz Araújo, Bruno Henrique, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, Gabigol. Podemos citar aqui N jogadores que do meio para frente podem resolver com apenas um toque na bola. Então, por que não adotar um sistema de jogo totalmente diferente do que vem sendo apresentado? Por mais que o Flamengo perca, beleza. Tentou atacar e não conseguiu, deixou o espaço, perdeu. Isso acontece. Agora você perder jogando defensivamente, não tentando atacar o adversário, é pior ainda, na minha opinião. E o Flamengo não tem essas características. O elenco do Flamengo é muito ofensivo. Você abrir mão de um ataque para ficar se defendendo, eu não vou concordar nunca. Então deixamos aqui a nossa crítica para o treinador Tite, que tem adotado posturas muito defensivas e que ele foi contratado sabendo que a diretoria do Flamengo conhecia o seu estilo de jogo, e esse é o estilo de jogo de Tite, defensivo. Foi campeão pelo Corinthians, pelo Grêmio, várias equipes aí jogando por uma bola. Conseguiu vencer, foi campeão e foi destaque e chegou até a seleção brasileira. Será que no Flamengo ele vai dar certo com esse estilo de jogo? Eu penso que não. Essa é a nossa opinião, vocês já podem participar, deixar o seu comentário aí a respeito não só da partida que o Flamengo fez contra o Amazonas, mas também sobre essa temporada do Flamengo tirando o Campeonato Carioca. É boa? É ruim? Ou é péssimo? Participa, deixa sua opinião nos comentários sobre esse assunto. Vamos deixar o link do canal da UOL Esportes, assim como o canal Placar TV, na descrição como forma de créditos.